Vamos então passar a discutir um pouco do primeiro mecanismo de subsidência, que é um dos 3 mecanismos mais importantes na formação de bacias sedimentares na Terra, que é a subsidência mecânica. Então essa aula é parte do sistema de cursos online em Geologia Sedimentar, parte do módulo de Geodinâmica de Bacias Sedimentares e Processos da Superfície Terrestre. Nessa aula, nós vamos discutir o contexto tectônico da distensão crustal, o conceito de fator de distensão, que é o fator beta, a relação entre isostasia e subsidência, e um modelo unidimensional de compensação isostática e formação de bacia por afinamento crustal. Inicialmente, discutindo o contexto tectônico da distensão crustal, nós vimos na introdução a bacias sedimentares que a classificação vigente considera bacias por contexto em relação com os diferentes tipos de limite de placa. Então existiriam bacias relacionadas a limites divergentes, a limites convergentes, a limites transformes e bacias intraplaca. E à primeira vista, talvez pudesse se considerar que a distensão predomina em contextos divergentes, o que não é verdade. Na aula introdutória de mecanismos de subsidência, nós discutimos como são os esforços na litosfera e na crosta, e vimos que esforços divergentes acontecem em altos topográficos, como origem local de esforços, mas também por propagação distante de esforços divergentes de outras origens, como por exemplo o slab pool. Da mesma forma, esforços convergentes têm mais de uma origem. E esses esforços divergentes vão resultar na deformação da crosta em áreas em que a resistência seja baixa o bastante para permitir isso. Assim, o contexto tectônico da distensão crustal é de áreas de baixa resistência à distensão submetidas a esforços que podem ser a propagação distal ou origens locais por altos topográficos. Então, de fato, a gente tem bacias formadas por afinamento de crosta em diferentes contextos, principalmente em contextos intraplaca, que podem evoluir para contextos divergentes, mas também em altos topográficos, em contextos convergentes, e em áreas específicas de distensão, em contextos de interação transforme de placa. Bom, como a distensão vira subsidência é o tema principal da aula de hoje, e esse processo é que recebe o nome de subsidência mecânica. Então, considerando um sistema crosta e manto litosférico, com uma crosta com uma certa espessura e um manto litosférico com outra espessura, e a astenosfera embaixo, a densidade média desses 2 elementos que são unidos mecanicamente é menor do que a da astenosfera, então tem uma flutuabilidade. E se você aplica um esforço distensivo nesse sistema, o que ocorre é um afinamento de uma dada área que distendeu, causado por uma distensão, que é um aumento do comprimento linear na horizontal. Então, esse aumento do comprimento linear pela distensão implica numa redução da espessura numa dada área. E, de fato, nessa escala, a gente pode considerar o sistema como operando por cisalhamento puro. Então, a área é mantida numa seção transversal. E se ocorre distensão em uma direção, tem que haver uma redução do comprimento linear na outra direção, proporcional para que a área seja mantida. Então, essa medida a gente chama de fator beta, que pode ser entendida como a largura final depois da distensão
de um dado segmento da crosta, distendido aqui em perfis verticais, dividido pela largura inicial, então é o quanto distendeu, e é claro que esse número vai de 1 até infinito, e de forma análoga pode ser entendido como a espessura inicial antes de distender dividido pela espessura final, porque esse valor é o mesmo, na verdade. A vantagem de se definir o beta como espessura em vez de largura é que o limite superior e inferior do que você está analisando são bem claros. O limite superior é a superfície da crosta, o limite inferior é a base da litosfera. E para trabalhar com o comprimento, a gente tem que definir inicialmente qual a área que sofre de distensão. E isso pode não ser fácil, principalmente se tiver uma distensão dúctil na crosta inferior e no manto de área maior do que a área limitada por falhas. Então, o fator beta pode ser definido de forma prática como a espessura inicial de um bloco litosférico ou crustal, dependendo de como se analisa, antes da distensão dividido pelo resultado final depois da distensão. Então, o beta seria aqui nesse caso essa espessura dividido por essa. É claro que a gente pode considerar que a espessura aqui no bloco que não sofreu distensão é semelhante à espessura original. Então, o beta pode ser medido como a espessura da área distendida dividido por uma espessura da crosta na mesma placa adjacente ou da litosfera que não sofreu distensão. Mas como esse processo resulta na formação de uma bacia sedimentar? Isso acontece porque a litosfera tem uma densidade média menor que a astenosfera, então ela funciona como um bloco que tem uma flutuabilidade em relação à astenosfera. É como se fosse um isopor boiando na água. E a gente pode definir que se o isopor tem uma densidade constante, ele vai deixar, menor do que a da água, ele vai deixar sempre a mesma proporção para fora da água em relação à espessura total. E é claro que um isopor de espessura menor, esteja aqui ao lado, deixando a mesma proporção, tem uma altura em relação ao nível do mar menor. Então, se você tiver um processo dinâmico de redução da espessura de uma situação como essa para uma situação como essa, o que vai acontecer é que a superfície gradualmente vai ser rebaixada em função da redução da espessura. Então, essa compensação isostática por redução de espessura da litosfera menos densa que a astenosfera forma uma área subsidente aqui da crosta, uma bacia, e esse processo de subsidência por afinamento é chamado de subsidência mecânica. Note que as porções superiores vão perder topografia, mas durante a distensão as porções inferiores se afastam do centro da Terra. Então a subsidência é definida como um movimento da superfície. Então um bloco que era mais espesso ficou menos espesso, portanto mais largo aqui nesse caso, e o resultado disso é que a superfície foi rebaixada e formou uma bacia sedimentar que pode ser preenchida por sedimentos. Mas nem toda a litosfera sofreu a mesma trajetória de descer. Os trechos próximos à superfície desceram, mas áreas mais profundas subiram durante esse processo. Então, com base no que a gente discutiu na introdução aos mecanismos de subsidência, é possível rever os conceitos tradicionais, clássicos, de rift ativo e rift passivo, que não tem tanta relevância hoje em dia, mas permitem que se entenda que é possível ocorrer distensão causada por efeitos locais de gradiente lateral de pressão litostática por topografia, ou distensão por efeito de propagação distal de esforços vindos das margens das placas. E o resultado nos dois casos é muito parecido: afinamento crustal e do manto litosférico, subsidência mecânica da superfície. A ideia original de que o rift ativo
tem magmatismo envolvido e o passivo não, e posteriormente o magmatismo afeta os dois. É uma ideia clássica que não se justifica necessariamente, porque, como a gente viu, uma das formas mais comuns na Terra de início da deformação e localização da deformação, porque deforma aqui e não aqui, é a presença, mesmo que mínima, de corpos magmáticos que reduzem a resistência da área e permitem que o esforço, tanto gerado localmente quanto distalmente, resulte em deformação distensiva da crosta e, portanto, subsidência mecânica. Bom, vamos agora passar um modelo básico de subsidência mecânica unidimensional para a gente ver que é muito fácil calcular o quanto a gente vai ter de subsidência para um dado fator de distensão beta. Então, com essas informações, aqui uma densidade média da crosta inteira de 2,8 tonelada por metro cúbico, manto litosférico de 3,35, astenosfera de 3,3, um preenchimento sedimentar com densidade 2,3 toneladas por metro cúbico, uma espessura inicial da crosta de 35 km, do manto litosférico de 90. O que acontece aqui é que a gente pode calcular facilmente o peso que a crosta tem como a densidade vezes a gravidade vezes a altura da crosta, o mesmo para o manto litosférico. E assim calcular qual o peso dessa coluna original, aqui não deformada, na porção na base da litosfera, onde ela é mais espessa. Essa base da litosfera, onde ela é mais espessa, define o que a gente chama de profundidade de compensação isostática. O peso da coluna adjacente tem que ser igual à mesma profundidade. Só que aqui a gente tem uma crosta com uma espessura diferente, então o H é outro, e esse H, na verdade, é o H original dividido pelo beta. A densidade é a mesma, a gravidade é a mesma. Mesma coisa para o manto litosférico. Esse H do manto litosférico sobre beta, vezes a densidade, vezes a gravidade. Porém, nós temos duas incertezas. Qual é a espessura Z do preenchimento sedimentar, que vai ser multiplicado pela densidade 2,3, vezes a gravidade, e qual a altura da cunha de astenosfera que sobe. Podemos chamar de A, que vai vezes 3,3, vezes a gravidade. Então, os pesos têm que se igualar, a equação é simples, ρh é igual ao Z vezes a densidade do Z, de novo a densidade da crosta vezes a gravidade vezes H sobre beta, e assim vai, e o peso aqui tem que ser igual, mais a astenosfera. Mas temos duas incógnitas. Só que a espessura total também é a mesma. Então, de fato, nós temos duas equações e duas incógnitas. Então, uma equação iguala a espessura da crosta preservada inicialmente, mais a espessura do manto litosférico preservado inicialmente, vai ser igual ao Z mais a espessura da crosta dividido pelo beta, mais a espessura do manto litosférico dividido pelo beta, mais o A. A outra equação iguala os pesos. Então, como a gravidade está dos dois lados, a gente simplesmente não considera a gravidade, mas a espessura da crosta vezes a densidade da crosta, mais a espessura do manto litosférico vezes a densidade do manto litosférico, dá tudo vezes a gravidade, dá esse peso aqui, que é igual ao peso da espessura da astenosfera vezes a densidade da astenosfera, a espessura do preenchimento vezes a densidade do preenchimento, a espessura da crosta dividido por beta vezes a densidade da crosta, a espessura do manto litosférico dividido por beta vezes a densidade do manto litosférico. Então, a gente pode pôr A em função de Z aqui e substituir e ficar com uma incógnita só nessa equação, facinho de resolver. Por exemplo, para um beta 1.5, nós temos que o preenchimento
Z tem uma espessura de 8,83 quilômetros. É uma grande espessura, quase 6 quilômetros, para um fator beta de 1,5, que é um fator beta alto, mas que acontece em bacias tipo Rift. Então, muito fácil calcular um D. Não é o único processo que acontece aqui. Isso é uma primeira estimativa simples de quanto a gente teria de subsidência. E é importante para as aulas futuras a gente pensar em termos de taxa. A que taxa ocorreu essa subsidência? Para isso a gente precisa pensar na duração desse processo. Você pode pensar em um cenário comum de tempo mínimo. Por exemplo, esse Rift foi muito rápido e durou 5 milhões de anos. Ou esse Rift teve uma duração normal de 20 milhões de anos, que é o mais frequente para uma bacia profunda assim. Para 20 milhões de anos, então a gente teria a unidade de taxa de subsidência geralmente em metro por 1000 anos. Então a gente teria 6 praticamente. 6 vezes 10 a terceira metros em 20 vezes 10 a terceira 1000 anos. Isso é, naturalmente, a gente teria aqui, então, 0,3 metro por 1000 ano como taxa de subsidência para esse cenário. E esse cenário aqui teria uma taxa de subsidência 4 vezes maior, portanto, 1,2 metro por 1000 ano. É um extremo, existem bacias distensivas, principalmente em contexto de interação transforme de placa, que chegam a esses valores. E esses valores aqui estão dentro do range comum de bacias distensivas do tipo Rift. Então é essa taxa de subsidência que a gente espera para Rifts. É uma taxa de subsidência perto de 10 a menos 1 metro por 1000 ano. Eu acredito que não ficou muito clara a implicação real desse processo de subsidência por afinamento da litosfera inteira, mas vale a pena lembrar que isso implica em que, de fato, aquela visão mais simples de uma bacia distensiva como sendo o rejeito de uma falha normal que causa uma depressão que é preenchida por sedimento, ela não é uma aproximação muito útil, porque na conta que a gente realizou aqui, a taxa de subsidência depende muito da densidade desse preenchimento. Então, se a gente faz o mesmo modelo unidimensional para um preenchimento com densidade 1, ou seja, a bacia, em vez de estar cheia de sedimento, está cheia de água, uma situação que acontece, boa parte do preenchimento pode ser água. Se a bacia estiver faminta, no estágio em que ela ainda não foi preenchida, o que acontece é que a subsidência total nesse caso é de praticamente metade da subsidência no caso de se preencher com sedimento de densidade 2 e 3. Então o que acontece aqui? O que acontece é que se esse rift for preenchido por água, as falhas de borda vão ter um rejeito, e se ele for preenchido por sedimento, elas vão ter o dobro do rejeito. Então, de fato, o que a gente tem que pensar é que a profundidade aqui é um ajuste da posição dessa litosfera afinada por compensação isostática. E não é o rejeito dessa pequena falha superficial que controla essa espessura, mas o processo de distensão da litosfera inteira. E a falha é consequência disso, não causa. Mesmo a falha mestra, a falha principal de um rift, que pode ter muitas outras, ela é um efeito muito pequeno do processo maior de distensão da litosfera inteira, que vai controlar qual a espessura do preenchimento. Não o contrário. Então, a gente pode entender o preenchimento sedimentar como sendo um registro do processo de afinamento da litosfera inteira, de reequilíbrio isostático dessa superfície. E a falha como consequência local desse mesmo processo. Então a falha existe para acomodar a subsidência mecânica e o preenchimento sedimentar influencia no rejeito da falha, não o contrário.